Estamos de volta com o programa da CEP, a CEP em Ação, aqui na sua TV Litoral, transmissão SAT TV a cabo, toda quarta-feira, a partir das 8 horas da noite, durante uma semana, as reprises especiais em horários diferentes para você acompanhar. Para entrar em contato com a Associação Comercial, saber um pouquinho mais sobre a Associação Comercial, basta entrar em contato no telefone 3455-9595, 3455-2507, nosso endereço é na Padre Leonardo Nunes 461 no centro, e se você não puder, a CEP, a associação, vai até você e explica direitinho o que a associação comercial pode fazer por você, pelo seu estabelecimento, você que é empreendedor em Peruíbe. Acesse o nosso site, acperuíbe.com.br, e o e-mail da CEP, que é acepsp@uol.com.br. Nosso formato do programa nesse ano, nova temporada 2014, um único tema durante um mês. Justamente são os temas mais importantes do nosso dia a dia que serão discutidos aqui durante o mês. Você pode participar também, daqui a pouquinho eu passo o e-mail. Hoje nós estamos conversando com o Eduardo Teles, que é diretor do Departamento de Defesa Social. No último bloco falei sobre a estação, que mudou. Era um dos pontos que acredito, de maior reclamação, na realidade, por conta dos andarilhos, da presença das pessoas consumindo droga. O que aconteceu agora? Então, você vê, né, quando a gente fala na questão de quando o poder público toma conta do negócio, né? O mesmo exemplo da polícia militar fazer rondas constantes, o que a gente fez na estação, realmente zeramos o problema ali, nós zeramos o problema. Repito, né, foi assim, uma vontade incrível da prefeita de fazer aquilo, tinha um comprometimento dela com os moradores lá do bairro. Isso já vinha de antes, a gente vinha conversando, porque há muito tempo aquilo lá ficou largado, né, Ramos? É o que eu falo de ninguém querer meter o dedo na ferida. Deixa lá, tá escondidinho, é de madrugada, eu não vejo, mas os moradores sofrem, os comerciantes sofrem. Tem um comércio na frente da estação que o rapaz fechou o comércio porque ele foi assaltado 3 a 4 vezes seguidas. Ele montou, ele ficou 3, 4 meses lá e foi embora. Pequenos furtos, todas as casas dos moradores da estação ali não podia deixar um par de chinelo para fora que era roubado, que era furtado, na verdade. Então, assim, a prefeita falou, vamos fazer. Desde lá no começo, nas conversas, vamos fazer. A gente tinha uma ideia de repente, fazer uma base do SAMU. A gente queria dar vida para a estação. E aí veio a ideia, eu nem sonhava em ir para a defesa, acabei indo para a defesa. E aí, em conversa com o Paulo, né, do planejamento, Paulão, veio essa ideia, a prefeita quer fazer, vamos fazer. E a coisa saiu. E você vê como resolveu de uma forma. Hoje, os moradores da estação estão muito contentes com a gente. Tudo iluminado, a base 24 horas, museu lá, o nosso museu arqueológico, histórico lá do lado, onde é a estação do trem, todo iluminado, nós temos 13 postes de luz lá. Então, assim, mudou a cara. E não é só para os moradores da estação, é para a população em geral, e ali é passagem de nível para o pessoal que vai para o Caraguava, Caraminguava, Jardim Brasil, Jardim Tatins. Então, todo mundo atendeu todo o anseio de uma cidade. Todo aquele pessoal daquele canto está muito satisfeito com a gente, porque realmente resolvemos o problema. E é assim que a gente vai fazendo. Falei, é demorado, é complicado, mas a gente vai aos pouquinhos. E a gente vai conseguir solucionar esse problema. Nós estamos conversando com o Eduardo Teles, o tema do mês andarilhos, flanelinhas e carroceiros. O Márcio Leonardo lá de Santo André, ele é veranista do centro. Márcio, nós já abordamos o tema na realidade, que é a questão de um cadastramento e encaminhar os andarilhos, enfim, para suas respectivas cidades. O Eduardo já conversou sobre isso, já emitiu sua opinião no bloco anterior. A Fernanda da estação, justamente da estação, viu o programa anterior e um exemplo foi dado, a cidade não me lembro, eles proibiram o consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas, não seria a solução para Peruíbe. O Eduardo já comentou também no bloco anterior, Fernanda, justamente dizendo que aí já é uma competência da Câmara Municipal, porque é quem faz a legislação, é quem legisla na realidade, e aí teria que ser através de lei. Né? É através de lei. Douglas do Arpoador, se o indivíduo está sem documentos, ele pode ser abordado e recolhido, não pode? Se a maioria deles não tem documentos, qual a dificuldade em recolher? A maioria tem realmente a maioria tem documento, a maioria tem documento. A gente fez várias abordagens e tal, e a maioria tem documento sim, né? Os que não tem, aí você tá certo, Douglas, porque geralmente esse que não tem é aquele que sai de saidinha, sabe, a famosa saidinha da penitenciária para passar Dia dos Pais, Dia das Mães, e acaba não voltando, joga o documento fora e se infiltra no meio dessa população carente. Né? Então, assim, eles são encaminhados à delegacia, é levantado a ficha, né? Muitos mentem o nome, mas aí é feito o exame da impressão digital. Bom, enfim, aí às vezes já houve casos de conseguir achar procurado no meio desse pessoal. Mas a maioria tem documento, sim, a maioria tem documento, uma grande parte é morador também aqui da cidade.
A gente tem que entender realmente como um problema social. Muitos a família não quer mais por causa do álcool, né, por causa das drogas, e aí eles são colocados à margem da sociedade. Então a gente tem que analisar como um problema realmente social, como conseguir enxergar essa população como pessoas doentes, que precisam da nossa ajuda. O Eduardo comentou, só para você que está chegando agora, a questão dos carroceiros, que está sendo feito um trabalho já, porque existe uma lei municipal de 2005, então isso também será, todos já cadastrados, enfim, terão placas nos seus respectivos carrinhos. Se a gente for analisar hoje você já vê que tem muito pouco. Hoje quase está zerada a questão dos carrinheiros, mas a gente sabe que eles precisam disso. É a fonte de renda, então vai ser feito isso, cadastrar, plaquinha, como manda a legislação. Um outro exemplo que vem de Manaus aqui, a assistência social lá fez o cadastramento de todos os andarilhos da cidade e colocaram a história de cada um deles nas redes sociais. Com isso, é lógico que é um trabalho, como o Eduardo falou, não é um trabalho que se resolve da noite para o dia, mas com isso 3 dos andarilhos de Manaus, que deve ter uma quantidade maior do que Peruíbe, com certeza, já foram encaminhados para suas respectivas famílias, porque inclusive as famílias achavam que eles já estavam mortos, porque desapareceram, enfim, sumiram, problemas de álcool, droga e tudo mais. Também é um trabalho interessante, porque as redes sociais estão aí, né, Eduardo? Nossa, eu achei realmente essa ideia fantástica. Eu acho que hoje não tem como a gente negar. Hoje a garotada, todo mundo é rede social e isso é importante, é uma ferramenta muito importante. Então eu achei muito bacana a ideia, eu acho que deve ser feito realmente em conjunto com o pessoal da promoção social, com a comunicação da prefeitura, pensar na ideia, criar um mecanismo nesse sentido. Eles já têm o cadastro, eles têm o cadastro de todo mundo lá. E a história, porque a pessoa relata um breve histórico, tal, então já colocar isso no Facebook e eu acho que vai dar resultado aqui também. Achei bem legal a ideia. É interessante, porque é lógico que a matéria é bem maior. Nós estamos pesquisando bastante a respeito desse tema, justamente para ver o que as cidades... Geralmente já se começa com a seguinte frase: é um problema difícil de resolver, mas aqui está sendo feito isso, isso, isso e aquilo. E dentro dessa ideia de Manaus aqui, lógico, eles lançam isso nas redes sociais, depois começam a aparecer então as perguntas, é lógico, com coisas mais... É um filtro, né? Então, um funil que vai chegando para ver se para a pessoa que está lá, justamente ver se realmente é o parente que está ali. E eles tiveram esse feliz final aqui, desfecho, com 3 andarilhos já com as respectivas famílias. Então, ótimo, são boas notícias e mais uma ideia para que nós possamos aqui colocar em prática em Peruíbe. Nós estamos conversando com o Eduardo Teles. Eduardo, só um minutinho, por favor, que eu quero agradecer aos patrocinadores do programa da ACEP, ACEP em Ação. Vamos lá. Programa da ACEP, ACEP em Ação. Oferecimento: Restaurante Mamalina, ANPP Madeireira, ADC Assessoria Contábil e Administrativa, Adroaldo Vasconcelos Imóveis e Restaurante Beira Mar. Agradecer mais uma vez aos patrocinadores da ACEP, ACEP em Ação, que tornam possível a nossa produção semanal aqui na TV Litoral. Para você participar da nossa associação comercial, saber direitinho o que a associação pode fazer pelo seu comércio, a sua empresa, enfim, você que é empreendedor em Peruíbe, entre em contato. Telefone 3455-9595, 3455-2507. Vai fazer uma visita na Padre Leonardo Nunes 461 no centro, pertinho da Padre Anchieta, uma quadra da Padre Anchieta. E se você não puder, é só ligar que alguém da associação comercial vai até você explicar quais são os benefícios de você fazer parte da associação, da ACEP. Nosso site é aceperuíbe.com.br e nosso e-mail acepsp.uol.com.br. Vamos voltar aqui e conversar com o Eduardo Teles, diretor do Departamento de Defesa Social, que fez questão também de esclarecer que qualquer problema relacionado aos andarilhos, aos flanelinhas, aos carroceiros, o telefone certo e correto para ligar é 190. Exatamente, 190. Não é o telefone da Defesa Social. A questão da perturbação da ordem, que será um outro tema posterior aqui no nosso programa, que é a questão do som alto e tudo mais, aí também já não é na Defesa Social, é no trânsito. Certo? Exatamente assim. Na verdade, pela legislação, perturbação da ordem continua sendo da Polícia Militar. É a Polícia Militar. Hoje, pela nossa legislação municipal, o trânsito e também a Defesa Social tem ferramentas para poder estar autuando esse pessoal que está com som alto em carros, na verdade, né? O pessoal acha que é som alto na casa. Na casa ainda é a Polícia Militar, gente. Se o carro estiver estacionado na garagem da casa e o som do carro tiver, aí
o trânsito e a defesa podem estar agindo. Se for o som na casa, é polícia militar. Tá? Então hoje a gente tem essa ferramenta, uma lei agora aprovada recentemente, e realmente procura apoiar a polícia militar para resolver, porque também não adianta, é o que eu falei, a gente sabe do efetivo limitado da polícia, o nosso também o do trânsito também é. Então a gente une forças para resolver o problema. Então com relação ao som de veículos, pode continuar ligando polícia militar, no trânsito e na defesa social. Um desses 3 órgãos vão ajudar vocês. Ok. Voltando para o nosso tema, então, isso foi só uma parte aqui, porque é inevitável falar sobre som alto, que é um problema que a cidade enfrenta também. Mais na realidade, um exemplo que vem de fora aqui, que é de Ivaiporã, no Paraná. Lógico que tem o direito de ir e vir, então, muitas das vezes, não pode simplesmente chegar e recolher o andarilho e pronto, acabou. Né? Isso não existe. Em Ivaiporã, eles tiveram uma outra ideia aqui, na realidade, foi através do promotor de justiça, que eles moveram uma ação coletiva individualizada, considerando então que a vida dos andarilhos está em risco, gera constrangimento à população e também existem muitas brigas entre eles. Com tal ação, o que eles conseguiram? A possibilidade de interdição específica dos andarilhos por até 45 dias, ou seja, não é mais uma questão do andarilho querer ou não querer. Eles conseguiram, então, através dessa ação, isso é uma coisa também que eu acho interessante, que nós podemos passar para as pessoas que realmente cuidam dessa parte, enfim, para a nossa Câmara, ou enfim, para o nosso jurídico, que é como mover essa ação coletiva individualizada, ou seja, durante 45 dias, porque hoje o que acontece, como o Eduardo falou, você leva o andarilho para o abrigo, ele vai, passa a noite, ou toma banho e tudo mais, come no dia seguinte, rua. É isso aí. E aí já vai atrás da bebida novamente, das drogas novamente. Nesse caso aqui, de Ivaiporã, no Paraná, eles conseguiram, então, através dessa ação, a internação direta, sem precisar da autorização da família. Você já tinha visto esse caso? Não, bacana, achei interessante, porque até eu estava conversando com a Roberta, que é da promoção social, essa semana, e ela tinha falado, e é uma coisa que a gente não consegue, porque a gente não pode fazer a internação compulsória só com autorização familiar. Ideia bacana, para levar para a nossa Secretaria Jurídica, está pensando em entrar com uma ação nesse sentido, para que a gente tenha essa ferramenta na mão. Né? Porque que nem você falou do abrigo, é outro problema, a gente não tem um abrigo aqui, né, Rubens? Na verdade, também nunca se pensou em fazer um abrigo, um albergue para essa população. Então, assim, o que acontece? Eles são atendidos na promoção social, são alimentados, é dado banho e depois realmente eles são encaminhados aos seus lares. Quem tem o lar, quem não tem, onde fica? Na rua. Vai pra rua. Na rua. E aí o que acontece? Bebida novamente, é um ciclo. A gente e eles são atendidos 10 a 20 todos os dias lá na promoção social, mas a gente fica agora com um mecanismo desse, é interessante, porque você vai procurar as clínicas que têm convênio com a prefeitura, que tem convênio com o Estado, para estar internando essas pessoas. Todas essas ideias serão levadas para quem, né, para o jurídico, no caso dessa, a outra para a comunicação, a questão do Facebook, das redes sociais. Essas ideias são bem bacanas e ajudam a gente. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Se você quiser participar, aliás, é um convite aqui, participar emitindo a sua sugestão, a sua opinião sobre o tema do mês, nesse mês, andarilhos, flanelinhas e carroceiros, participe, o nosso e-mail está aqui na sua telinha, é o fórumacep@hotmail.com. É só enviar a sua sugestão, nós leremos aqui, como já foi o caso aqui da Leonídia, do Márcio Leonardo, da Fernanda, do Douglas. Participe, dê a sua opinião. Se você não quiser, não será identificado, não passaremos o seu nome completo, nem o seu e-mail, nem o telefone de contato, absolutamente nada. O que nós queremos é ouvir a sua opinião, já que você mora aqui ou participa da nossa cidade de alguma forma. E como é um tema que faz parte, tem muita gente reclamando, então vamos lá, vamos tentar chegar numa solução, e uma solução para esse problema, mas através de conversa. Não simplesmente não adianta pegar, colocar todo mundo num carro e levar embora, mesmo porque isso é rápido e é proibido, tá certo? Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o programa da CEP e a CEP em Ação.